para racionalizar esse processo de valorização, eu acho que um caminho muito bacana é, de repente, a gente começar a estabelecer as diferenças entre custo, valor e preço. Meu Deus, Iris, que confusão é essa? Psicólogo e psicóloga precisamos falar sobre isso. A gente precisa entender um pouquinho de gestão administrativa. E a gente precisa entender o custo daquilo que a gente faz, o preço que a gente pode colocar naquilo que a gente faz, associando o custo ao valor. Nossa, que confusão é essa? Vou explicar. Entender o custo que a gente tem dentro do consultório vai fazer com que a gente entenda e não cometa o erro que eu cometi lá em 2006 e depois em 2019 também, tá? Que é pagar para trabalhar. Chegou um momento aqui em 2019 que eu comecei a fazer as contas daquilo que eu gastava. Então comecei a anotar o curso que eu pagava, porque eu paguei vários cursos, fiz curso na internet, fiz curso fora da internet. O livro que eu comprava, como eu falei, não existe livro com menos de R$80, se você compra um livro novo. Se você compra no sebo, até consegue alguma coisa mais barata, mas é mais difícil de achar no sebo também. Faz o atendimento online, você precisa de um computador de qualidade, você precisa de uma internet de qualidade, você precisa de, às vezes, uma ferramenta de gestão do consultório, onde você coloca prontuário, essas coisas, uma ferramenta de gestão online, se você fez essa opção. Eu comecei com uma ferramenta sem custo que eu mesma criei, depois eu comecei a utilizar uma ferramenta de gestão. Não tem nada de errado você utilizar sem custo, mas às vezes a gestão, que é uma sistematizada, ela acaba sendo mais fácil. Você precisa também começar a ver o preço do que você paga para sua supervisão. Você precisa olhar todas essas questões, o CRP que você paga, que não é barato, tudo isso, ele precisa estar computado no seu custo. A partir daí, você vai entender quanto que você gasta para trabalhar como psicólogo. E você vai ver que não é um valor pequeno. Isso vai te ajudar a entender que não dá para cobrar muito barato. Porque se você cobrar muito barato, você vai pagar para trabalhar. E se você cobrar muito barato, também você vai diminuir o valor do seu atendimento. E o que é o valor? O valor é aquilo que não é tangível, tá? O valor, ele é muito mais do que o preço propriamente dito, mas é qual o valor que aquele seu trabalho tem. Então, tem pessoas, e não tem nada de errado nisso, eu só vou dar esse exemplo porque eu acho que vale a pena a gente entender. Tem pessoas que pagam R$20.000 numa bolsa, se ela tem R$20.000, eu não vejo nenhum problema nisso, mas ela paga R$20.000 numa bolsa, que uma bolsa de 200 teria a mesma utilidade, às vezes tão bonita quanto, mas ela vê muito mais valor naquela bolsa de R$20.000. Tem pessoas que pagam R$2.000 num tênis, R$3.000 num tênis, e ela acaba entendendo que aquele tênis de R$3.000 ele tem mais valor agregado do que aquele tênis que você pode pagar 300, que às vezes é tão bonito quanto. Às vezes um telefone, tem pessoas que eles ficam numa fila de espera para comprar um telefone que está na versão 15, se eu não me engano, que eu acho que vocês já conhecem, já disse, não tem nada de errado em fazer isso, e pagar R$10.000, quando na verdade existe um outro telefone, num outro formato, que pode ter a mesma utilidade que aquele outro telefone que você já tem. Então, assim, a mesma utilidade, porém um valor muito menor. Então, a percepção, o que está associado ao valor, é a percepção que a pessoa tem de valor daquela situação. Há restaurantes aqui em São Paulo, por exemplo, que cobram um valor absurdo num prato. E há restaurantes self-service. E a gente consegue entender as diferenças da percepção de valor daqueles restaurantes. E tá tudo bem, tá? Então, o que você agrega para que o seu valor seja percebido como mais alto?
Você tem uma reputação, uma credibilidade? Você tem recomendações, por exemplo, no site onde você divulga o seu trabalho? Você consegue gerar resultados positivos no seu paciente de modo que ele acabe indicando para outras pessoas? Você está começando agora, mas você tem um investimento muito grande na sua formação? Então, essa percepção de valor vai fazer aí com que o entendimento em relação ao seu preço seja olhado como caro ou como barato. À medida que você investe na valorização do seu trabalho, e a valorização ela está muito ligada, como eu disse, à percepção e não a preço, muito provavelmente você pode cobrar mais. Então, quando você associa o custo do que você gasta mais o valor que você agrega àquele seu trabalho, você pode cobrar um preço maior. Você tem segurança para cobrar aquilo que você acredita que é mais justo. Então, a psicoterapia, ela vai ser cara de acordo com o preço que você cobra? Depende. Depende da percepção de valor que o seu paciente vê naquilo que você faz por ele. Entende? Entende que tudo está relacionado muito mais à percepção de valor que você pode oferecer para ele. Então, toma bastante cuidado com isso, olhe isso com bastante carinho e atenção, que essa percepção de valor, ela pode aí agregar e muito para que você se sinta segura a cobrar o preço justo. No começo, quando eu comecei a cobrar o preço, assim, eu tinha o preço que eu comecei a cobrar depois de mais ou menos em 2020, né? Porque em 2019 eu comecei pagando para trabalhar. Em 2020, quando eu comecei a entender essa questão da percepção de valor e dessas questões relacionadas ao custo, e eu percebi que eu estava pagando para trabalhar, e eu comecei a cobrar, eu me sentia muito insegura. E hoje, eu tenho uma agenda cheia, eu tenho um valor que eu considero justo, eu cobro um valor que eu considero justo, e aí eu entendo que esse é o valor que eu consigo cobrar. Ai, gente, existem pessoas que cobram mais barato? Sim, existem. E se a pessoa vem de repente e ela não consegue pagar o meu processo? No meu caso, hoje, como eu tenho agenda cheia, eu vou indicar para algum colega, eu vou orientar para que essa pessoa faça aí um atendimento no convênio, meu Deus, faço atendimento através do convênio. Às vezes existem, aqui em São Paulo é muito comum as pessoas pegarem a modalidade reembolso, os convênios eles reembolsam alguma coisa. Então, eu não gosto de deixar a pessoa que vem me procurar na mão, eu sempre vou dar uma alternativa para ela. Existem os atendimentos da faculdade, existem CAPs, existe uma série de lugares que pode fazer esse atendimento gratuito, existe um atendimento com um preço mais barato, então há possibilidade da pessoa fazer psicoterapia. Mas hoje, dentro daquilo que eu ofereço ao meu paciente, eu considero que eu cobro um valor justo e eu trabalho dentro dessa margem, tá? Agora, a gente precisa evitar alguns atalhos e erros que podem prejudicar a nossa carreira quando a gente fala em relação a preço, tá? Primeiro deles é cobrar preços muito baixos. O segundo é não cobrar por sessões não realizadas. O segundo é não fazer a revisão de preços. O terceiro é a gente não olhar os limites éticos em relação à cobrança. E também não a questão de associar o tempo de atendimento a um valor de consulta. Então, esses 5 erros, eles podem ser cometidos e a gente precisa prestar atenção.